Esperança que vamos chegar, sim, até a terceira parte deste resumo, mas se não chegar, não concluir, não tem problema. As duas primeiras partes são as mais importantes para a referência aqui com o grupo. Então, falando ainda sobre a mentalidade do ministério e influenciá-lo a pensar nesse sentido, nós estamos no terceiro elemento, que é retornar ao essencial do aconselhamento orgânico. Ou seja, aqui está, de fato, o objetivo, o convite para esta noite e amanhã também, evidentemente, pensarmos e retomarmos. Vamos voltar lá ao que é essencial, sem perder isto. E aí, optamos aqui por observar que devemos escolher entre a virtude e a forma, o que importa para nós. É uma decisão. Ser para representar ou representar para ser é outra decisão, que eu quero que você pense a respeito. E agora, continuando então este raciocínio, vamos para um terceiro elemento desta alusão reflexiva. Ser muito para poucos ou pouco para muitos. Essa é uma outra decisão, que quero que você entenda que é melhor ser muito para poucos. E você precisa refletir um pouco sobre isto. O mundo que nós vivemos, ele é tão artificial. Lembre-se, artificial quer dizer de artefato, né? Vem de artifícios. Não é real. Não tem como ser autêntico e ser artificial ao mesmo tempo. Ou você é autêntico ou você é artificial. Você vai usar de artefatos, né? Vai usar desses mecanismos para esconder, para o que vai aparecer. E hoje nós vivemos em dias de rede social, principalmente para as pessoas que postam tudo que vem, tudo que fazem, mas sempre um mecanismo falso. A rede social é um mecanismo falso. Então, quando as pessoas me perguntam, mas você não tem rede social? Eu falei, eu tenho os dois. Tenho rede e tenho social. Social com pessoas que se socializam comigo e a rede eu uso para dormir em casa, né? Mas eu tenho rede e tenho social. Agora, se você me encontrar na rede social, eu não tenho rede social. Por quê? Porque nem tenho tempo para isso. É uma razão. Então, não sou contra quem tem, é um mecanismo de divulgação, de comunicação importante para os nossos dias. Mas é um mecanismo artificial. Ali você não ofende ninguém, ali você tira foto sempre sorrindo, as pessoas não te conhecem, sempre com a melhor roupa, e eu nunca compreendi, confesso, eu estou vendo num mundo que eu não compreendo ele, e compreendo cada vez menos, que as pessoas vão ao restaurante, tiram foto do prato e postam. E alguém ainda vai lá e diz se gostou ou não gostou. Mas na vida real ninguém faz isso. Na vida real você não vai no restaurante e chega no prato do seu colega e fala assim, não curti. Você não faz isto. Só faz isso na rede social. Por quê? Ali é para mostrar que você está num restaurante, que você se veste daquele jeito, passeou para algum lugar. É artificial, não tem como ser autêntico. Milhões de pessoas vão assistir. Então, nesse sentido, ser muito para poucos eu quero conviver com pessoas que vão me conhecer profundamente e estes me importam. Aí nos leva ao quarto elemento desta reflexão. Você também precisa decidir ser famoso ou ser importante. Tem diferença. Ser famoso é ser pouco para muitos. Ser artificial para muitos. Ser muito para poucos vai te levar a ser importante. Hoje as pessoas confundem estas questões. Elas dizem, olha, fulano de tal é tão importante. Muitas pessoas famosas, por exemplo, morrem, e as pessoas dizem, olha, fulano morreu, mas eu nem sei quem é fulano. E que me importa? Nunca o importei. Isso não desprezo a pessoa que morreu. Morreu, todo mundo morre, milhões de pessoas morrem todo dia, e nem por isso nós damos tanto valor a isso. Mas se morreu um famoso, aí sim nós vamos dar importância. Olha, nós temos que parar com esse negócio. Sabe por quê? Porque os famosos são nossos heróis. Os atletas olímpicos que vencem e ganham medalha de ouro são os nossos heróis. Os corredores de Fórmula 1, nossos heróis. Eu não sei se tem parente do Ayrton Senna aqui, se tiver, me perdoe. Mas 9 em 10 brasileiros, quando perguntam quem é o homem que você mais admira na história, 9 vão responder Ayrton Senna. E eu sempre digo, mas o que tem o Ayrton Senna que eu não encontrei nada para eu importar dele? Agora, quanta gente importante morre todo dia, importante mesmo. Pessoas que são capazes, que eu gostaria de importá-las, e não posso porque morreram. Mas por que a gente só valoriza um corredor? Muita gente diz Ayrton Senna, quem foi? Não sei quem foi, sei que ele é famoso. Você percebeu? Valorizamos a fama e não pessoas importantes.
Pessoas importantes são aquelas que nós queremos importar, que você viu que ela ama tanto Cristo, que ela é virtuosa e você anda ao lado dela e que você não quer que ela morra. E se ela morrer, você vai fazer questão de preservar. Você quer a memória dela, você quer o espírito dela, porque você quer importar quem ela é. São pessoas importantes. E importando, agora eu quero exportá-las também a outras pessoas. Eu quero que ela seja conhecida, então eu falo dela. Eu repito as suas falas. Mas por que nós gostamos de gente famosa? Porque somos também artificiais, não autênticos. Não nos comunicamos entre versos, ou seja, com conversa, porque as pessoas não podem conhecer quem somos, porque não somos admiráveis. E por fim, então, queremos ser famosos. A alusão conclusiva que nós podemos chegar a isto, para voltar ao aconselhamento orgânico que eu queria chamar a sua atenção, mais uma palavra útil para que você guarde. Convivência. Não sem propósito, também mais uma palavra, né? Conversar é passar um para o outro aquilo que é conversos. Conviver é passar quem você é para outro com a vida. E não tem como conviver com pessoas sem ter tempo. Há uma outra tolice nos nossos universos, me perdoe chamar de tolice, não é um palavrão, até na Bíblia tem tolice, né? Mas nos nossos dias as pessoas ficam assim. Eu já fui a alguns encontros, e até para falar às vezes de educação, de família e tal, e sempre com outro. Certa vez estive assim, em um ambiente bem constrangedor, porque um outro palestrante falou exatamente o contrário do que eu gostaria de dizer, e aí fica constrangedor ter que dizer o contrário, né? Mas ele disse lá assim, fez a primeira palestra e ele falou assim: hoje no mundo agitado que nós estamos, o importante com os nossos filhos é ter qualidade de tempo. Se você já ouviu isso, me perdoe contrariá-lo, mas eu vou ter que fazê-lo. Porque nesse dia eu tive que fazer com a presença dele. Foi assim, lamento, mas todo o meu conteúdo é justamente criticar isto. E ele fez 1 hora de palestra dizendo que o importante hoje é qualidade de tempo. E o que é qualidade de tempo para ele? É você, embora esteja agitado, trabalhando, estudando, gastando seu tempo para ganhar dinheiro, para ser famoso, para postar suas fotos no Facebook, e para você encontrar aquilo, realizar os seus sonhos, e o tempo que sobra, que é pequeno, para pessoas que estão à sua volta, como a esposa, o esposo ou os filhos. Então, como é pouco tempo, tem que ser em qualidade. E o que ele chama de qualidade? É ir para a floresta, ir para o parque, e brincar com a criança na lagoa, na areia. Isso é qualidade de tempo. Olha, não existe convivência sem vida. E vida é tempo. Não tem como desassociar a vida do tempo, é impossível. Não existe qualidade de vida. Qualidade de vida é tempo convivido. Porque nem todo mundo gosta de ir à praça, nem todo mundo gosta de ir ao parque. E eu não sei por que fazer isto é qualidade de vida. Porque qualidade de vida também não pode ser andar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer outras coisas com as pessoas. Tem que viver. Este é o desafio do mundo moderno, que nós estamos tentando aqui sobreviver nessa loucura do qual faço parte, porque até mesmo eu, um pastor, ensinando isto, não consigo dedicar tempo à minha casa como gostaria. Sabe por quê? Porque existe uma estrutura, existe uma agenda, existe uma pressão, existem metas, coisas que eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu fico. E no meio disso tudo eu tenho que pensar, mas não é isto. Nós temos um tempo aqui, um tempo limitado. Para aqueles que são membros aqui da igreja, muito que nós estamos falando aqui, é o que eu vou explicar logo mais, amanhã vai sair no sermão também. Mas é um pouco da vida. Olha a poesia que nós temos na vida. Eu vou aqui filosofar um pouco com vocês sobre isso, bem rapidinho. Mas pense como a vida e a Bíblia, os escritores bíblicos eram tão poetas. Quando Moisés narrou como você e eu fomos construídos e feitos por Deus, ele disse assim, Deus foi lá como uma narrativa bem infantil. Que você pode pegar Deus pegou na lama um barro, tateou, formou um boneco. A narrativa é para você imaginar uma coisa bem infantil, que você pode reproduzir com as crianças. Leve uma criança até uma lama e fala assim, vou te mostrar como Deus fez o homem. Dá para encenar isto. Vai lá e faz um boneco de lama, e o boneco tem forma de gente, só não tem vida. Mas o que Deus faz depois que tem esse boneco? Ele sopra, ele faz... É isso que ele fez. E quando ele fez... Sabe o que acontece com aquele boneco? Aquele boneco fez... Ele respirou o Espírito de Deus. E aquilo foi um milagre. E desde que o primeiro homem, então, respirou, aspirou o Espírito é fôlego, é vento.
Deus fez, poeticamente, Deus colocou isto e o homem sugou. E de repente aquele boneco começou a... E está até hoje fazendo isto. Você percebeu? Que o que te mantém vivo é o espírito, e espírito é fôlego, e fôlego é o que você fica controlando, então você fica o tempo todo administrando a vida. E nós vamos fazer isso de uma forma tão limitada na vida, que eu acabei de perder 10 anos da minha vida acelerando isso aqui. Nós vamos controlando isso, desde que o primeiro homem foi feito. Então, desde que você e eu nascemos, você estava lá, e uma vez quando contava isso, fui corrigido, hoje não cometo mais esse erro. Fui corrigido por alguém que estava no grupo, no ambiente, que era um médico, e eu disse assim, desde que o médico te deu um tapa no bumbum e você começou a fazer isso, ela falou assim, não, pastor, ninguém mais dá tapa no bumbum de bebê, isso aí é lenda. Então tá bom, não falo mais isso, mas é uma lenda que eu acreditava, né? Que dava lá um tapa para o bebê respirar, então não é isso que se faz, não falo mais isso. Mas desde o dia em que você nasceu, e que de alguma forma você passou a... Você vai respirando, você faz... E puxa de volta. E você vai controlando esse fôlego, até que chega um dia em que Deus diz, Deus não fez isto? E um dia Deus vai fazer. E o Espírito volta a Deus que o deu. E o que sobra? Sobra elementos químicos que voltam para o solo, como disse o autor aos Eclesiastes. Assim é a nossa vida. Ela é curta, ela é rápida, ela é passageira. E nós estamos administrando isto. Então nós temos um tempo limitado em que Deus disse, toma um presente, administre. E agora nós temos esse tempo para administrar. De que maneira? Passando isto às outras pessoas. É conhecer a Deus acima de tudo e torná-lo conhecido. Da manhã, esse é o tema do sermão. Se não quiser vir amanhã, já está o sermão aí. Esse que eu vou falar amanhã. Os objetivos que nós temos nessa vida, uma essência de vida, para uma consciência de vida, para uma essência nessa nossa existência. Então, observe que a palavra é convivência. É gastar tempo, não tem jeito, tem que gastar tempo. A frase útil para você guardar, então, nesse aconselhamento orgânico que nós estamos vivendo e passando na nossa vida a outros, é esta: não há valor ou eficácia nas funções eclesiásticas quando separadas do relacionamento comum entre os santos. Nesse sentido, o aconselhamento bíblico e aconselhamento bíblico orgânico é muito mais virtuoso. Note que eu vou dizer algo aqui que depõe contra a minha função eclesiástica como um pastor. Eu ensino menos pessoas pregando de um púlpito semanalmente na igreja do que andando com pessoas em aconselhamento, mesmo formal e mais ainda no informal. Se você caiu neste engodo moderno de achar que, por exemplo, ser líder espiritual de alguém é discursar de um púlpito, este é um engodo moderno não bíblico. Não tem eficácia, porque as pessoas não tomam da sua vida. Eu fiz um curso numa faculdade batista, pasmem, uma faculdade batista, mas que já não respira a essência cristã do que o Cristo foi. E lá tive uma disciplina sobre marketing pessoal para o pastor. E eu não estou brincando, quero ser bem literal no que eu estou dizendo. Lá eu tive aula com pessoas do marketing que ensinavam como você pode ser um bom líder. E um dos itens para ser um bom líder moderno como um pastor é manter distância das pessoas que você lidera. Porque as pessoas não respeitam aqueles com quem tem intimidade. O pastor não pode ter intimidade. Então você tem que ser o homem da vitrine. Lá me ensinaram que para você ter confiança na liderança que você tem que ter espiritualmente, você tem que ter um marketing na sua pessoa. Então tudo tem que ter o seu nome. Se possível, coloque a sua foto na porta da igreja. Faça palestra, tenha um canal de televisão, um programa no rádio, para as pessoas observarem que você é uma pessoa importante, mas importante no sentido famoso. E ainda, pasme, use ouro. Eu uso aqui um anel, uma aliança de ouro que é do casamento, tá? Não é porque é para aparecer, não. Mas lá tinha, as pessoas respeitam quem usa ouro, use correntes de ouro, anéis e pulseiras de ouro. As pessoas respeitam. Use desodorante caro. Até isso tem lá. Marketing pastoral. Para que quando o pastor entrar na igreja, todo mundo fica, esse aí é importado, hein? Já senti de longe, esse é importado. Isso não é para qualquer um, não. As pessoas respeitam.
Interessantemente, eu dou aula numa universidade que é conhecida no Brasil inteiro, que é a Unileia, de neurociência, e lá, boa parte dos alunos que procuram os cursos de neurociência são coaches, ou pessoas interessadas no neuromarketing. E sabe o que estuda lá? A mesma coisa que estudei na faculdade pastoral. Marketing. Você percebeu? Não há valor ou eficácia nas funções eclesiásticas se separarmos ela dos relacionamentos comuns entre os santos. Então o pastor tem que andar no meio das pessoas. Tem que ser acessível. E se você é um conselheiro, discipulador, líder da mocidade, tem que pensar assim, não é isso que eu quero andar com pessoas sábias, conviver com ela e importá-la, e depois conviver com outros, para que eles também me importem. Isto é a missão de Cristo, isto vale mais. Então, observem que o terceiro elemento é retornar ao essencial do aconselhamento orgânico. E o último ponto da reflexão de hoje à noite, sobre esta mentalidade ministerial, é restabelecer as bases do aconselhamento orgânico eficaz. Então, agora, para a conclusão de hoje, ou seja, a conclusão da primeira parte, se já chamou a atenção, que é uma forma introdutória, pense comigo como nós podemos estabelecer ou restabelecer, na verdade, assim deveria estar escrito aí, as bases do aconselhamento orgânico eficaz. Não basta ser orgânico. Se ele é melhor que o estrutural, como ele pode ser de fato eficaz, alcançar o objetivo com a minha pessoa e com aqueles com quem quero conviver? Então, vamos refletir um pouco sobre alguns tópicos. Primeiro, sobre o ter a mensagem ou ser a mensagem. E aqui vou dar um exemplo bem típico. Aconteceu comigo diversas vezes, eu imagino que com outros pastores que estão presentes aqui, ou líderes que pregam, também deva ter acontecido. O meu recorde de ser chamado para pregar de última hora foi de uma música no culto, um cântico. Esse foi o meu recorde. Ninguém ainda me chamou assim, você está aí, vem cá pregar. Na hora, assim, ainda não aconteceu, mas aconteceu 3 minutos antes. Né? Está eu num evento, em alguma igreja, depois desse cântico você vai pregar. Não tem nenhum problema. Mas isso assusta pregadores. Sabe por quê? Porque são pregadores que pregam o esboço. Pregam sem crer. Pregam que não vivem. Oferecem aquilo que não engolem. Dão água que não estão bebendo. Isso é possível para um pregador moderno. Porque você vai até para um seminário do qual também fiz parte e faço parte até hoje, e lá você aprende regras de oratória, de homilética, aprende a montar um esboço, e depois no dia de pregar, note, não estou contra isso é estrutura. Eu estou contra o indivíduo falar o que está no esboço e determinar o culto, você perguntar, o que você pregou? Será que está na sua vida? Ele nem se lembrar, espera que eu tenho que pegar meu esboço, que eu não lembro mais o que eu preguei. Isto que eu estou fazendo pensar, que isso é possível. E vou contar uma história antiga, lá em Ouro Fino. Eu sou natural de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, então minha cidade é uma cidade pequena, que hoje tem 35 mil habitantes, e apenas 1 ano de conversão, logo no começo da minha conversão, pertencia a uma igreja lá naquela cidade, e o pastor daquela igreja, num dia de domingo, levou algumas famílias para almoçar com ele num sítio. Não sei quantos conhecem a zona rural, e lá no sítio tem um negócio para secar o café, eles chamam de terreirão, somente, não sei se todo mundo entende o que quero dizer, é um lugar onde o fazendeiro coloca o café para secar ao sol, e ele tem mais ou menos uns 3, 4 metros de altura, e um gramado na parte de baixo. Então, enquanto aquelas famílias almoçavam, um garoto de 13 anos, seguido de seus companheiros, pegavam uma bicicleta e vinham correndo e saltavam com a bicicleta na grama. Até que um dos meninos, quando ele tropeça e cai com a cabeça no cimento, e ele morre ali. Um menino de 13 anos. O pastor chega para socorrer, o pastor que recebe essas famílias na sua casa, e fica totalmente abalado com aquilo, porque o menino estava agonizando nos seus braços, e o menino estava ali sem seus familiares. Então aquele pastor ficou abalado, porque não só a morte do menino nos seus braços, uma criança de 13 anos, e agora ele tem que explicar para os pais o acidente. Então ele socorre o menino, ele fica muito abalado naquele dia, e à noite a igreja toda está comovida, porque deveria ter o culto, mas o pastor não tem condições, e aquele rapaz tinha
muitos amigos, a cidade pequena, os seus colegas então foram para aquele culto, os pastores da cidade resolveram fazer então um evento no ginásio da escola, porque a escola que o menino estudava, então havia ali uma multidão de umas 3, 4 mil pessoas, várias igrejas que migraram naquela noite por causa do que aconteceu, e aquele pastor não tinha condições de pregar, condições emocionais de pregar, ele chorava compulsivamente, e ele disse assim, chegou para um pastor, um amigo dele, e falou assim, eu não tenho condições de pregar, você pode subir e trazer uma palavra de Deus? E eu estava do lado dele, porque era amigo dele, e ouvi um pastor responder, eu não estou preparado. Aí ele foi um outro, e o outro disse, pastor, eu não estou preparado, e tem bastante gente aí hoje, né? Aí aquele pastor, não conseguindo um pregador de última hora, emergencialmente, porque tinha que subir e pregar, ele sobe e não consegue falar, e fica aquele... E eu achei aquilo um absurdo. Mas espera aí, eles não são pastores? A minha mentalidade de novo convertido era assim, os pastores são gênios, eles conhecem a teologia, eles sondam o universo de Deus. E eles não são capazes de subir e consolar uma multidão com a palavra. E eles não fazem isso só o tempo todo. Vã ilusão, achando que seria assim. Porque depois descobri que não é bem assim. Os pastores até têm conteúdo, se tiver um esboço, uma palestra, uma apostila... E se você andar com alguns deles, não estou dizendo todos, claro, graças a Deus, mas alguns deles também são pregadores do púlpito e não vão andar com as pessoas porque não têm virtude. Não queira ser um destes. Não queira ser um líder que, para instruir alguém, é impossível, vou dizer aqui, é impossível alguém que tem a mensagem, mas é a mensagem, não ter o que falar. Mas se você só tiver a mensagem, você vai precisar assim, me dê 2 semanas para falar. Sabe por que nós encontramos pessoas na igreja que têm medo de falar em público, no púlpito? Porque ele acha que o púlpito é um palco. E o púlpito não é um palco. O púlpito deveria ser ocupado por pessoas virtuosas que amam a Deus e vão ajudar os outros a encontrar o mesmo caminho. E ele se comunica da melhor maneira que ele puder. Ou seja, não é para tirar 10 em homilética e oratória. É para tirar 10 em virtudes. Quando eu vou num culto, ou estou num culto na minha igreja, tem um pregador lá, eu não fico observando se ele fala direito. Eu fico observando que eu vim ali eu fui lá para ouvir a Deus, e eu quero ouvir a Deus na vida daquele indivíduo. É isso que eu busco. Isso que você deveria buscar. Há diferenças entre ter a mensagem e ser a mensagem. Se você é a mensagem, sempre vai ter. É impossível não ter. Se alguém falar, compartilhe algo da fé, espera, compartilhe algo da fé em que sentido? Porque eu tenho mais para falar do que vocês são capazes de ouvir. Do que você está falando? Não, você poderia explicar aquele texto? Claro, já estudei esse texto há muito tempo. Uma coisa que eu não entendo até hoje é isto. Olha, as pessoas dedicam 40, 50 anos da sua vida e não é um texto tão grande assim. Já notou isto? Isso aqui dá o tamanho da Ilíada e a Eneida e a Odisseia. E qualquer pessoa que estudar isso por 2, 3 meses é capaz de citar, recitar, explicar tudo que tem nesses 3 livros, tem mais páginas do que isto. E você gasta 40 anos. E para explicar um trecho desse livro, você precisa de 2 semanas para estudar para um sermão? Não, diga assim, olha, eu vou te explicar uma virtude que há no Cristo nesse versículo. Isso não é uma crítica à oratória homilética, é importante na estrutura, mas para você pensar em amar o que é orgânico. Tenha a fé e você vai distribuí-la em todo momento. Se você só carregar a mensagem, vai distribuir só quando lhe pedirem uma mensagem formal. Aí vem a diferença de aconselhamento formal e informal. Deixa eu ver se eu tenho tempo para fazer um outro parêntese aqui, mas acredito que sim. Isso não está aí no seu material, porque eu não coloquei no resumo. Se você quer anotar isto, eu vou te dar isso como um bônus agora. Aconselhamento formal ou informal. A maioria quer aconselhamento formal, quer o pastorado formal, quer a liderança formal. E eu estou te incentivando a ser orgânico. Se você tiver isto, bem. Se não tiver, faça do mesmo jeito. Pregue do mesmo jeito. Se pule do mesmo jeito. Ensine do mesmo jeito. Agora, observe como não tem diferença, a meu ver. Quem é orgânico fará formalmente, mas nem todos que fazem formalmente serão organicamente. E por isso que eles precisam continuar na formalidade, para serem artificiais. Não tem autenticidade, porque não tem virtude. Mas deixe-me ajudá-lo a pensar. Eu vou dar aqui 6 elementos que eu acredito que, se você memorizar, praticar, você tem 6 elementos essenciais para o que eu chamo de uma conversa intencional,
que será utilizado durante um aconselhamento formal no seu esboço para acompanhar uma sessão de aconselhamento, como você pode aplicar os mesmos 6 elementos em qualquer conversa na vida informalmente. Vou te mostrar que não tem diferença. É uma lógica. Treine o seu pensamento para que todas as suas conversas sigam essa direção. 6 elementos. Primeiro, colecionar dados. Note. Primeiro, colecionar dados. Não tem como conversar com qualquer pessoa, ter uma conversa racional sem dados. Sabe quando você começa uma conversa com alguém e fica assim, do que nós estamos falando mesmo? As pessoas hoje conversam assim, você começa uma conversa, a pessoa do meio da conversa pega uma palavra, muda de assunto, no meio daquele assunto muda de outro assunto, e no final você fica assim, mas espera aí, aquele assunto, não vamos voltar nele? Note que a maioria das conversas são assim. Você começa a conversar um assunto, ele lembra um outro. É a mesma coisa para os leitores. Leitores disfuncionais terão conversas disfuncionais. É um indivíduo que começa a ler uma página, quando chega no final ele fica assim, eu não lembro mais do que eu li. Porque ele estava lendo, aí quando pronunciou a casa, ele lembra da casa dele, e depois de ler da casa dele, ele falou de relacionamento, ele lembrou da esposa do esposo, e depois ali embaixo falou de trabalho, ele lembrou do trabalho dele. Cada palavra faz ele lembrar de alguma coisa, ele se perde, ele viaja, ele não consegue se concentrar, ele não tem atenção. Aliás, o elemento mais caro do século, eu diria, hoje é a atenção, foco. As pessoas não têm mais, perdeu. E vale ouro conseguir alcançar isso. Isso na conversa também. Então, note, colecionar dados em aconselhamento é assim. O que você sente, o que você pensa, o que aconteceu com a sua história, deixe-me ajudar a interpretar. Na conversa formal, você já se prepara. Eu quero dados da pessoa. E na conversa informal, é a mesma coisa. Enquanto a pessoa está falando, você tem que dar ouvidos, foco, atenção. Atenção aos sentimentos, às palavras, às ações e reações, a sua história, tudo que ela fala. Um bom amigo, alguém atento, quem tem conversas racionais, quer aquilo. Como posso eu opinar sobre algo que não ouvi? Como posso responder uma pergunta que não entendi? Como posso eu diagnosticar algo que não tem elementos para examinar? Diagnóstico vem a partir de exames, se eu não tiver elementos, não tem como examinar. Isso serve para a conversa informal. Então, guarde, primeiro elemento, colecionar dados. O segundo elemento lógico é interpretar os dados. Então, você tem que ter uma habilidade para observar, fazer perguntas, colecionar, guardar os dados, como você tem que ter uma habilidade natural, racional, de interpretar, dialogar com aqueles dados, dar sentido a eles. Então, é o óbvio, se me veio dados, mas o que significa? Se eu não sei o que significa, eu pergunto de novo, me explica. E quando ele explica, eu replico. E quando ele explica de novo, eu replico. E assim vai, até chegar ao entendimento. E não só tenho os dados, mas eu entendi. É uma coisa óbvia. No aconselhamento formal, eu treino os conselheiros para falar assim, quando você estiver preparando uma sessão, primeiro item, colecionar dados. Aprenda a fazer perguntas em 3 níveis. Faça uma pergunta aberta e a pessoa comece a falar. E quando ela começar a falar, faça perguntas fechadas para que ela resuma. E quando ela resumir, faça perguntas conclusivas, porque aí você vai ter certeza que interpretou corretamente. O que você sente em relação a isso? Me sinto tão atribulado, porque a vida, e vai falando. Opa, peraí, entendi. Eu vou perguntar aqui, se eu entendi direito. Você diz que a tribulação surge a partir deste elemento? Ou deste elemento? Não, é deste elemento. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando você se sente atribulado, você fala, pensa isto, estou certo? Sim, é isso mesmo. Eu não saberia dizer com essas palavras, mas é isso, você me entendeu. Pronto. Eu já cumpri 2 partes. Eu já tenho dados e já interpretei, eu entendi a pessoa. Elementos muito básicos e racionais. Agora vem o terceiro. Estabelecer relacionamento. Não pegue a interpretação desses dados e faça uso dessas interpretações, mesmo no aconselhamento formal, como se fosse uma receita de bolo retirada da sua gaveta, dizendo, está aqui o que você tem que fazer. Não, responda aquilo que Deus quer na vida dela, no relacionamento. Ou seja, pense como seria estar no lugar dela. Sinta a dor como se fosse você a sentir aquela dor que você entendeu. Reaja, fale como se fosse aquela pessoa. Aí sim você vai dizer, olha, então eu entendi o que Deus quer para a tua vida. Porque no seu lugar, se vivesse a sua vida e estivesse aqui a perguntar a Deus, seria isto que Deus diria a mim. Porque sentia a sua dor. Então note, esse terceiro elemento de relacionamento é uma empatia tão grande, de misericórdia, que você se coloca no lugar dele para sentir a dor dele. Isso só existe se o relacionamento for autêntico, se você o amar de verdade e querer sentir aquilo de verdade. Senão vai ser frio. Então note 3 elementos.
Esses 3 elementos formam a primeira parte de todo o aconselhamento formal. Primeira parte em 1h20 de aconselhamento bíblico, gaste a primeira metade desses minutos fazendo perguntas, entendendo o que perguntou e criando relacionamentos para tentar sentir o que ela sente antes de dar conselhos, no formal. Depois que isso estiver bem feito, concretizado, com muita substância e com profundidade, vá para a segunda parte do aconselhamento. São mais 3 elementos, porque disse que seriam 6. Agora você precisa dar instrução. Você precisa informar aquela pessoa do que Deus pensa, o que Deus tem a dizer a ela. Então está na hora de você citar a Bíblia, explicar a Bíblia, fazer com que aquela pessoa pense a respeito daquele texto, entenda, você está instruindo. Olha, com base no que eu entendi da sua vida, nós vamos perguntar a Deus, mas é isso que Ele diria, porque olha o que está escrito na palavra dele sobre este assunto. Você está ensinando a Bíblia, você está dando instrução. O quarto elemento, que seria o segundo da segunda parte, você deu instrução, e agora está na hora de aplicar tarefas. Porque se você aplicou tarefas, se você deu instrução, entendeu a pessoa, Deus diz isso para você, e agora o que Deus quer que você faça. Então eu vou dar, agora vem a hora do conselho. Olha, com base no que você pensa, que eu entendi, e com base no que Deus falou, agora eu vou te recomendar. Você precisa pensar isto, falar aquilo, memorizar isto, agir dessa forma, tirar isso, colocar aquilo, e é adequado que a vida dela tem que mudar, eu dou conselhos, tarefas, faça isto, você tem uma semana para praticar isso, amadurecer isto, ler aquilo, memorizar aquilo, pedir perdão sobre isto, se arrepender desse pecado, se reconciliar com alguém, então tudo adequado àquilo que Deus disse a ela, eu recomendo tarefas. Esse é o quarto elemento, mas tem, é o quinto elemento, mas tem o sexto, que é o terceiro da segunda parte. Não adianta terminar aí. Eu tenho que dar a ela esperança. Porque, do contrário, vira meu conselho. Agora, quando eu termino tudo isso dizendo assim, olha, não vai embora para casa achando que eu te dei um conselho. Eu não te dei conselho. O conselho é bíblico. Eu entendi sua vida, eu me relacionei com você, senti a sua dor, buscamos a palavra de Deus, está aqui o que você quer fazer, eu estou te recomendando isto e vou andar com você até você cumprir. Mas qual é o objetivo? Por que você deveria fazer? Por que você deveria temer? Por que deveria levar isso a sério? Por que você tem que mudar a sua vida? Por que você tem que amar isso que eu estou dizendo a você? Aí está na hora de dizer a razão, o objetivo, o que vai acontecer com a tua vida se fizeres isto, se fizeres isto. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai mudar os seus relacionamentos. O sofrimento talvez não mude, o mundo não vai mudar, mas você vai mudar. Você vai enxergar as coisas diferentes. Você vai ver as pessoas diferentes. Você vai amar pessoas diferentes, de forma diferente. Por quê? Porque você vai conhecer o Cristo. E aí acabou o aconselhamento, agora vai embora. Semana que vem nós vamos ver de novo. Formalmente. Então note, colecionar dados, interpretar dados, estabelecer relacionamentos. Segunda parte, dar instrução, aplicar tarefas e dar esperança. Pronto. Será que isso também funcionaria no aconselhamento formal? Estou eu a andar pela rua e você diz, vamos à padaria tomar um café com um pão de queijo? Falei, com prazer. Estamos lá conversando e eu lhe pergunto, como vai a vida? O que eu quero com isso? Dados. E você me diz assim, você que está me intrometendo na vida? Não, eu quero relacionamento contigo. São 3 elementos juntos, que funcionam juntos. Eu não quero me intrometer, eu quero entender você, saber se eu ter uma conversa racional, uma conversa útil, para não ficar aqui perdendo tempo. Vamos falar do Corinthians, do Palmeiras, do sei lá o quê. Não, vamos falar de bobeira não, isso aí a gente fala quando não tem tempo para perder. Vamos aproveitar o relacionamento. Aí você me diz assim, ando sofrendo. Digamos que você diga isso. Ando sofrendo, mas sofrendo por quê? Perguntas. E quando você começa a dizer, você fala assim, mas espera aí, é muito longa essa sua história, eu preciso entender direito. Você está me dizendo isso? Sim, é isso mesmo, você entendeu. Sim, olha, você realmente é alguém muito atencioso. E quando eu estou falando, você está pensando em como entender. Você não está viajando, esperando a hora de falar, você me entende, você me dá atenção. Sim, é isso, eu estou interessado na sua vida. Puxa, eu não sabia que você era tão amigável assim. Ou seja, é simultâneo. Eu estou fazendo perguntas, interpretando e criando relacionamentos. Mostrando como é importante aquilo para mim. Eu não estou perdendo a minha vida, eu estou investindo a minha vida, eu estou convivendo. E esse tempo é muito importante. Eu estou passando pela vida e me alegro de estar passando esses minutos com você. Bom, se em algum momento isso já estiver alcançado, você vai notar que eu vou começar a falar para você de virtudes, de Deus, do Cristo, da palavra. Não precisa ter uma Bíblia aberta. Eu vou lhe dizer assim, olha, eu entendi o que você está vivendo, mas tem coisas desse tipo na palavra de Deus. Deus tem recado para isto. Deixa eu dizer o que Deus
quer que você saiba nessa sua vida aí. Explico. Ah, é sério? Sim, olha, tem um texto, não temos aqui uma Bíblia, mas tem um texto que diz sobre isto aqui, explico aquele texto, tentando ser o mais profundo possível. E depois que fez isto, tem tarefas. Ah, mas você dá tarefa para as pessoas numa conversa informal? Sim. Porque a gente pensa que dar tarefa é dar formulário. Dar tarefa é dizer assim, olha, sabe o que você deveria fazer agora que você está sabendo disto? Meu conselho, eu vou te dar um conselho. Quando você voltar para casa, fale com aquela pessoa. Não guarde amargura no coração, prejudica você. Você está se envenenando. Você está tomando veneno esperando o outro morrer, mas quem está morrendo é você. Perdoe. Cresça, amadureça. Ou controle os seus desejos. Não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Pense nesse versículo, memorize esse versículo até introjetá-lo e nunca mais pensar desse jeito, nunca mais falar isso, porque não agrada a Deus. Busque isso, busque aquilo outro. Então, eu estou dando conselhos. E fica por isso mesmo? Não, antes de terminar, fica assim, olha, pode ter certeza que eu vou orar por você, para que você alcance isto, para que você conheça a Deus. Isso vai ser muito importante. Eu vou dar o caminho para ele sair dali e falar assim, poxa, agora não vejo a hora de chegar em casa e começar a praticar, porque eu vou alcançar aquilo que ele falou. E se ele alcançar, ele vai querer mais. Ele vai querer mais relacionamentos. Ele vai querer mais tempo. E assim vai. Então dá no mesmo. Não tem diferença no aconselhamento formal ou informal quando você tem a mensagem. Desculpe, quando você é a mensagem. Você terá a mensagem. Mas se você só tiver a mensagem, você tem que dizer para o indivíduo assim, olha, marca umas 2 horas para me preparar primeiro, para eu estudar uns versículos para te passar. Se você precisa estudar para passar, é porque você não tem. Nós não estudamos a Bíblia para passar para os outros. Nós estudamos para ser. E sendo, passaremos para os outros. É diferente. Em terceiro lugar, o segredo, então, é ser intencional. Em tudo na vida. O que você quer com as pessoas? O que você quer desta vida? Eu quero conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Este é o meu objetivo. E uma vez que tenho este objetivo, eu respiro isto. Ah, mas é porque você é pastor, né? Não, não tem nada a ver com ser pastor. É verdade que eu tenho um privilégio, que talvez nem todos têm, de gastar mais tempo com a palavra de Deus, o texto bíblico e com coisas no ambiente sacro, do que aqueles que não são. É verdade, isso é um apanágio que nós herdamos, graças a Deus, que bom. Você quer um pastor que seja espiritual, ele tem que gastar mais tempo com as coisas espirituais, evidentemente. Mas metade da minha vida é gasta com outras coisas, não o livro bíblico. Não pense você que eu estou lendo livros não bíblicos, estou lá tentando entender a ciência, tentando entender a geometria, a arqueologia, a história, a filosofia, a sociologia. Estou tentando entender tudo isso. Eu quero entender tudo, por quê? Porque é o mundo de Deus, não tem diferença para mim. O que você quer encontrar nessas coisas? Eu quero encontrar Deus. Nós não estudamos física para aprender a fazer cálculo. Estudamos para descobrir como Deus fez este mundo. Não tem diferença. Você não estuda lei para ser advogado e ganhar dinheiro. Você deveria estudar lei para entender o que é justiça. Porque é uma virtude. É um mandamento de Deus. Ser justo. E advogar é defender a justiça. Não tem dicotomia nisto. Então nós temos que pensar que é isso, o segredo é ser intencional. Por que você quer fazer isto? Para ganhar dinheiro. Ok? É um objetivo. Mas é um objetivo que eu não quero. É um objetivo que não vale a pena. Sabe por quê? Não vai além da sepultura. Você pode ganhar rios de dinheiro e o dia que morrer vai ficar para os outros. Isso não passa virtude. E o dinheiro que ficar, nós que ficarmos aqui depois que você morrer, porque todos que estão aqui morrerão, menos eu, vou gastar todo esse dinheiro. Percebeu? Mas quando você passa virtude para o outro, dinheiro é importante, tem sua importância, mas dinheiro não conta história. Dinheiro não leva ninguém a conhecer Cristo. Dinheiro pode até patrocinar os homens virtuosos a irem para lugares, passar o Cristo para eles, isso é possível, mas enviar o dinheiro sem enviar a gente não resolve nada. Nós não enviamos dinheiro para o campo missionário, nós enviamos gente para o campo missionário, mesmo que custe dinheiro. Quando nós damos uma oferta missionária, não é auxílio monetário para aquela pessoa, não veja isto, é uma forma de providenciar que o missionário esteja no campo, para que aquelas pessoas que estão lá conheçam a Deus através da vida dele. Isso é diferente. Aí dinheiro tem importância, mas dinheiro não é o fim. O segredo de ser intencional é perguntar qual a intenção. E em quarto lugar, a intencionalidade, então, é o que faz toda a diferença.
Quando perguntamos, o objetivo resolve tudo. Aliás, isso resolveria até mesmo nossos conflitos. Já percebeu isto? Se você costuma ter conflito com pessoas, sempre pergunte o objetivo. Por exemplo, o marido e a esposa estão lá discutindo uma coisa bem tola, às vezes. Às vezes a discussão é uma tolice. Os dois resolveriam facilmente perguntar, mas por que a gente está brigando mesmo? Qual o objetivo dessa conversa? Não, o objetivo é chegar à verdade. Ah, então nós temos o mesmo objetivo, então a gente não precisa ficar brigando. Então vamos ponderar os fatos. Não é simples? Mas por que não é tão simples assim? Porque, na verdade, eles têm objetivos diferentes. E parte dos objetivos num conflito é provar que o outro está errado. Não é a verdade. É um compromisso com o erro, desde que o erro seja do outro. É assim que cria conflito. Porque se parasse os dois, qual é o objetivo? O objetivo é solucionar? Então nós não somos inimigos, nós somos do mesmo lado. Vamos buscar esse objetivo juntos, então não é mais fácil? Eu faço perguntas, você responde, depois você faz pergunta, eu respondo, e nós ponderamos para ver o que está certo. No final, a gente descobrir que os dois têm pontos de vista diferentes, não chegamos à conclusão, vamos pedir a ajuda de alguém para nos avaliar. Senão a gente ficar aqui brigando, não chega a lugar nenhum. Qual é a intenção, resolve. É o objetivo. E a alusão conclusiva que chegamos, depois dessa reflexão, guarde então esta quarta palavra: intencionalidade. Eu quero aconselhar. Por quê? Com qual intenção? Quero conversar com alguém. Por quê? Com qual objetivo? Qual a intenção? Quero ser pastor. Por quê? Qual o objetivo? Qual a sua intenção? Quero pregar num púlpito. Por quê? Qual o objetivo? Qual a intenção? Quero aconselhar formalmente. Qual o objetivo? Qual a intenção? E nós vamos saber se elas são virtuosas ou não, essas intenções. Porque se for para pregar no púlpito e não pregar organicamente, você não é a mensagem, você só tem a mensagem. Se for para aconselhar formalmente, para ser visto como um conselheiro treinado, mas não consegue aconselhar informalmente, você não é a mensagem, você só tem a mensagem. Então pense nisto, a intencionalidade vai resolver tudo nesse sentido. E uma frase útil para esta conclusão: diálogos sem intenções são palavras ao vento. Conversa jogada fora, perda de tempo. E tempo é valioso demais. O que Deus vai cobrar das nossas vidas, observe, o que Deus vai cobrar das nossas vidas não é o que nós produzimos com o tempo, mas como nós o usamos. Isso cria uma confusão enorme. Deus não tem metas. Deus não precisa tanto de nós quanto nós achamos que Ele precisa. Então nós estamos sempre achando assim: o que será de Deus se eu parar de trabalhar para Ele? E eu respondo: Ele vai continuar sendo o que Ele é, do mesmo jeito. Mas se você parar de trabalhar para Ele, quem você será? Você perde muito, Ele não perde nada. Então nós não podemos achar que Deus tem metas para nós. Evangelize tantas pessoas, discipule tantas pessoas, pregue tantas mensagens, e se você alcançar essa meta, olha, você vai ter feito a minha vontade. Não. Talvez alguns de nós, de fato, vai conseguir influenciar centenas e milhares de pessoas de maneira orgânica, eu acho impossível. Mas de maneira não orgânica, formal, vai ter gente que vai influenciar milhares de pessoas, centenas de pessoas, mesmo superficialmente. Mas alguns de nós vão influenciar apenas 1, 2, 3 pessoas pela vida inteira. Então não é o quanto, mas é o como. Como nós usamos o nosso tempo. É uma dádiva. E no final da sua vida, Deus vai pedir conta. Não vai pedir conta de quanto dinheiro ganhou, quão famoso foi, quantas mensagens pregou, como disse, não é o quanto você fez. Deus não vai medir: olha, eu tenho um padrão, e meu padrão é esse. Se ficar abaixo, você é medíocre. Se ficar acima, você foi bem-sucedido. Não existe esse padrão. Pelas ações. Somos diferentes e vamos produzir coisas diferentes. Nem todos pregaremos no púlpito, porque nem todos seremos pastores. Mas todos nós devemos ser a mensagem cristã e informalmente e organicamente pregá-la. Deus vai cobrar, então, disto. Um advogado que não é a mensagem, Deus vai cobrar dele. Um professor universitário que não é a mensagem cristã, Deus vai cobrar dele. Uma dona de casa que não é a mensagem cristã, Deus vai cobrar dela. E do pastor? Deus não vai cobrar se pregamos um sermão bem sucedido, bem arrumado. Deus vai cobrar se, durante nosso ministério, em nossa casa, com a nossa família e com quem nos relacionamos, de fato nós confessamos o Cristo, importamos o Cristo.
É mais ou menos assim. Te dei uma vida e você começou. Te dei o tempo e você terminou. O que você fez com ele? Como me conheceu? E como me tornou conhecido? Ficou um rastro? Você me deixou lá para os que ficaram? Percebeu? Algumas pessoas serão milionárias, outras serão extremamente pobres. Pessoas serão famosas, outras serão anônimas. Somos diferentes, não somos iguais. Isso pouco importa para Deus. Uma dona de casa que não influenciou milhões como um pregador televisivo, mas se importou o Cristo para si, e durante o tempo, com todos que se relacionou, talvez sejam seus próprios filhos, no final Deus vai dizer, 100% do seu tempo me glorificou. Isso importa. Isto é orgânico. Deus vai pedir conta da nossa vida, e não do nosso trabalho, não do nosso emprego, não de nossas funções, de nossa vida. É orgânico. Então observe que até mesmo nossas conversas, quanto tempo nós gastamos na igreja. Agora eu vou dar uma alfinetada nas nossas costelas espirituais. Me perdoe ter que fazer isso sem conhecê-los. Então, geralmente, principalmente em pregações de igreja, eu prefiro ficar nos aforismos do que doutrinar, porque a gente tem que respeitar cada igreja na sua estrutura. Mas nos aforismos a gente fala, olha, a Bíblia diz isso aqui é para todos, e acabou. Eu procuro respeitar isso. Então, o que eu vou fazer aqui é para sua reflexão, e não uma ordem, e não uma crítica. É só para você ouvir e pensar. Porque vocês são líderes de mocidade. Quanto tempo nós gastamos na igreja pensando em passatempo, principalmente para jovem? Só reflita. Porque já fui líder de mocidade de igreja tradicional, sei como é. E certa vez, já não era mais, tínhamos um irmão na igreja liderando os jovens, uma senhora me procurou e falou assim, pastor, eu preciso conversar contigo. Eu disse, o que foi? Não, você precisa falar com o líder de mocidade da nossa igreja, porque a minha filha chegou na fase universitária e ela não quer mais vir para a igreja, porque os encontros de jovens são tão monótonos. Eles não são divertidos. E os amigos da faculdade são muito mais alegres, muito mais divertidos, então ela está querendo ficar com eles, não quer vir mais para a programação dos jovens. A minha resposta para ela foi assim, e por que você não evangeliza ela? E ela disse, pastor, ela já é evangelizada, a vida inteira na igreja. Eu falei, não. Alguém que conhece o Evangelho não vai achar o mundo mais divertido do que a igreja. Só alguém que não entendeu quem é o Cristo pode gostar mais dos incrédulos do que estar com os santos. O problema é que você viciou a sua filha a achar que a igreja está competindo com o mundo na diversão. Então, se o líder de jovem não gastar tempo com passatempo, e passatempo se chama isto, se nós soubéssemos o quanto vale o tempo, nós não perderíamos mais, não existiria mais passatempo. E a igreja não é lugar para passar o tempo, no final de semana, entre os jovens, para se divertir. Pense nisto. E nós vamos cobrando os nossos líderes, eu quero uma brincadeira mais dinâmica, essa aí já é antiga, essa aí já se faz desde os anos 90, 80, será que o líder não pode ser mais criativo? Exija que o seu líder seja mais espiritual. Diga para ele assim, olha querido, você está gastando muito tempo com passatempo, e quando é que nós vamos gastar mais tempo com a virtude, com aquilo que vai ficar, que é importante? Com a profundidade da palavra, em conhecer o Cristo, e conhecê-lo profundamente, e interpretar este mundo, enquanto somos jovens, nós temos energia para isto. Depois que envelhecer, você vai lamentar que o tempo passou, e fica assim, olha, eu perdi tanto tempo com brincadeiras e passatempo, e o tempo passou, e o tempo passa para todo mundo. Anotou isto? Então, apenas para você refletir sobre isso. Não cobre o seu líder de ser criativo, porque você não está num programa de televisão, de entretenimento. E se a igreja for competir com o mundo, ela vai perder, porque o mundo sempre será mais divertido. Porque divertido é diversificado. Divertido é diferente. Aquilo que me agradava ontem não agrada hoje, então o mundo precisa ser criativo, porque ele tem que criar coisas diversas, diversificadas, para me distrair. Olha a raiz que eu estou usando aqui. É distração, e a vida é muito curta para ficar distraído. Distração é quando você está cansado, estressado, você fala assim, agora eu vou para a montanha. Isso é distração. Mas não pode ser isso o centro da vida. Eu não posso passar a minha vida toda na distração. Eu gosto de subir a montanha, de acampar, de escalar, de fazer rapel, e tem um grupo na nossa igreja que já há algum tempo que não fazemos mais isto, dá para perceber pela minha aparência que já faz tempo que não faz mais isto,
mas nós fazíamos mais rotineiramente no passado, e as pessoas diziam assim, olha, vamos sair para a montanha, mas antes nós vamos nos encontrar, entender o que vai acontecer, e por quê, para fazer daquilo algo mais virtuoso. E aí a pessoa sobe a montanha, 3 dias de escalada, e acampa lá, e todo mundo morrendo, com pouca comida, pouca água, e chega ao topo. E quando chega lá, adivinha o que acontece? Todo mundo pergunta, e agora? Agora vamos descer. É só isso. Isso é distração. Não serve para nada. Quem subiu, quem não subiu, o tempo que nós passamos juntos, o que nós conversamos, o tempo que nós ficamos aqui nesta mata, nesta paisagem, passando um para o outro é importante. Mas nós poderíamos ter feito isso lá no parque, no meio do centro da cidade. Isso aqui é distração. E se eu gastar a minha vida na distração, eu vou perder a vida. Então, pense nisto. O que nós queremos como igreja? A igreja não pode ser divertida, não pode ser distraída, não pode ser diversificada, porque ela só tem um Deus e Ele não muda. Tem uma palavra e ela não muda. Não é? Tem uma liturgia, um princípio moderador, se chama moderador por isso, para moderar, para não ser criativo, para não deixar ninguém sair da rota. Se chama liturgia, liturgia quer dizer rotina, rotina quer dizer rota, para não perder o rumo. Então a igreja não pode ser criativa. Posso dar mais uma alfinetada só? Só mais uma, eu prometo. Mas é na costela espiritual, tá? Não é na sua literal. Hoje é moda. Os pastores querem implantar igreja e perguntam, se eu não pintar a parede de preto, colocar um banquinho. Olha, eu fui pregar numa igreja e perguntei, cadê o púlpito? Não, pastor, não tem púlpito, é esse banquinho aí. O banquinho? Ah, tá. E com luzes baixas e muita música. Imagine você depois falar assim, agora abram a Bíblia que eu vou explicar Deus aqui para vocês. Ninguém mais quer saber de Deus, porque a euforia já chegou no céu. O ambiente não é para falar de Deus. O ambiente é para falar de alguma coisa divertida. Essa é a igreja diversificada de hoje. Mas nós estamos falando de algo que temos que reestabelecer as bases, do que é orgânico, a vida. Nós não queremos o que ele fala, nós queremos o que ele é. Assim deveríamos ser, liderar essas pessoas. Então observe, porque serve para tudo. Guarda essa frase, diálogos sem intenções, são palavras ao vento, conversa jogada fora, perda de tempo, e tempo vale muito. E tempo convivido é vida passada. E tempo convivido e passado em conversa é conversos, nós passamos. E autêntico, pessoas autênticas que têm a mensagem, elas passarão isso em conversas, através dos versos, e passarão isto convivendo, dando sua vida, e farão isto intencionalmente. Eu não quero perder tempo, eu tenho um objetivo aqui na Terra, muito claro, e não posso perder tempo. Não sou contra a diversão, mas lembre-se, diversão é distração, é o mínimo da vida. E se eu puder usar a diversão ainda para encontrar alguma virtude, eu farei. Se não puder, é alguns minutos, para não perder muito tempo. Esta é a mensagem para nós, antes de entrarmos no segundo tópico, que é para desenvolver a mente, e amanhã falaremos, se o Senhor permitir, da habilidade. Não adianta ter habilidade sem a mente, por isso começamos pela mente. Então nós vamos parar por aqui, e eu falei que ia parar às 10, né, a pedido do Mateus e do Lucas, mas já passei, eu entendi 10, e aí o Mateus falou que era 10, depois o Lucas falou, não, é 10, eu entendi então 10 e 10, né? E é 10 e 10. Então nós vamos encerrar agora, então, mas perguntas pode ser para amanhã então, Mateus, para não estender, ou você ainda pode mais um tempo ainda, até 15 para meia-noite ainda é possível? Muito bem, há alguma pergunta que você gostaria de fazer em relação ao conteúdo de hoje, evidentemente, se for algo que vai falar amanhã, eu digo, não, guardem para amanhã, mas do que foi falado, do entendimento, sobre a mente do conselheiro e do conselheiro orgânico nos tópicos que abordamos. Há alguma pergunta?
Sim. Uhum. Muito importante a pergunta é, qual que é o seu nome? Pedro. Pedro. Então, é um tema elementar para os dias atuais, não é? E a igreja também falhou muito, de forma geral. Poucas igrejas se mantiveram firmes em alguns princípios, como, por exemplo, em não acreditar que existe culto online, ou seja, culto sem comunhão de santos, comunhão sem estar juntos, lugar santo sem existir lugar, né? É virtual. Então, o mundo hoje ele está numa neurose gigante e as igrejas também estão indo nesse caminho. Fato. Para nós é um desafio, é mais um. Esse desafio não é novo, não é por causa da pandemia, ele já existia. Não sei qual é a cultura aqui em Brasília, eu venho sempre aqui pouco tempo e volto, mas eu vou dizer da minha cultura pessoal e a cultura de onde vivo. Porque desde os meus 18 anos eu fui para São Paulo para estudar e nunca mais voltei a morar em Minas Gerais. Então já estou lá há muito tempo, ou em São Paulo, e agora há mais de 10 anos em São José dos Campos, que é estado de São Paulo. E a cultura lá é assim, para alguém ir à casa de alguém, você manda um memorando, pede para colocar na agenda, sair no Diário Oficial da União, e aí depois disso a pessoa diz, agora sim podemos marcar aquela conversa. Mas eu sou mineiro, e para mim, um orgulho, uma alegria é se alguém chegar em casa lá, se o pastor Eduardo um dia for para lá e falar assim, eu vou ficar na sua casa. E aí a cultura do local vai dizer assim, mas que petulante, né? Onde já se viu homem petulante? Anota aí, né? Todos vocês aqui podem fazer isso à vontade, né? Que quando estiverem indo para São José dos Campos, e se ele falar assim, olha, estou indo para São José dos Campos e eu vou ficar hospedado em sua casa. Então, a cultura local diria assim, mas que homem petulante, né? Poxa, quando já se viu isso? Ele dizia, eu vou para São José dos Campos e vou ficar na sua casa, que loucura que é essa? Isso na cultura lá. Na minha cultura pessoal é assim, poxa, ele me considerou importante, ele tem vários hotéis, tem pessoas muito mais importantes do que eu na cidade, e ele quer ficar aqui na minha humilde casa, gastar tempo comigo, comer da minha comida de pobre, e por aí vai. Mas por quê? Porque o que importa é a gente. O que importa é sentar no hospital. Olha o que eu falei agora. O que importa é ser o hospitaleiro e sentar-se à mesa. Eu misturei as duas palavras. Ser hospedado em casa para sentar-se à mesa e conversar. Não é o que vai comer. Porque comer ele vai na casa de um rico, mas ele vai na casa do pobre e fala assim, não, aqui não importa o que eu vou comer, eu quero você. Né? Eu quero as suas virtudes, eu quero tempo contigo. Aí eu vou dizer, puxa, que honra. E se ele chegar lá e ainda falar assim, abrir a geladeira, e a cultura local diria assim, que homem petulante. E eu dizer assim, poxa, ele se sente à vontade. Ele se sente tão bem aqui, que ele já põe o pé no sofá, abre a geladeira e diz o que quer. Ou seja, na minha cultura, me sinto honrado. Na cultura local, ele seria tratado diferente. Mas por quê? Porque nos ocidentalizamos nesse sentido. Né? E a igreja já era um desafio, fazer as pessoas serem relacionais. Isso vem para amanhã, quando eu vou falar das virtudes essenciais do conselheiro, eu vou falar de ser relacional. Não tem como passar a vida para o outro sem ser relacional. Ou seja, vou ter relacionamento, mas não quero ser relacional. Não existe. É bíblico, né? E então, imagina, no mundo bíblico, Jesus chegou lá, a multidão, todos que estão ali estão querendo que ele fique na casa dele. E Jesus falou assim, vou ficar na sua casa hoje. E o que ele disse? Puxa, na minha casa? Você percebeu? Foi Jesus que disse, vou ficar na tua casa. E Jesus, quando foi lá e ficou à vontade, ele entendeu assim, mas por que você está aqui? Porque eu quero você, eu quero te conhecer, quero conversar com você. E como no passado não tinha televisão, o sol se pôs, ninguém trabalha, então se o sol se pôs, o que nós vamos fazer? Nos assentamos à mesa e vamos conversar. Hoje não. Hoje você vai na casa de alguém, até marcando a agenda, você está conversando, tem uma TV no fundo, tem gente correndo para lá, tem gente no celular, e você fica assim, quando é que vamos falar de coisas importantes? A igreja já tinha perdido isto. A pandemia só exacerbou isto, né? só aumentou isso de certa maneira, porque ela fez com que as pessoas se distanciassem, e elas já eram distantes. Elas entram na igreja, elas não têm relacionamentos, e é sempre olhando para frente. E termina o culto, elas vão embora e não se relacionam. Isso já existia, já era um desafio. Com a pandemia, só facilitou. Quem não gostava de gente, agora tem uma desculpa para nem andar do lado de gente. Quem nunca entendeu que culto é a comunhão dos santos, aí teve uma desculpa para ficar em casa, no sofá da sala, e numa tela onde ninguém me vê, ninguém me ouve, e eu vejo o que eu quero, critico o que eu quero. E algumas igrejas ainda assim, no pregador, tem lá no rodapé, o comentário ainda vai criticar a mensagem do pregador. Como se fosse um vídeo do YouTube. Então, respondendo, Pedro, esta é a realidade, esse é o desafio. Como sobrevivê-lo, eu estou tentando também. A nossa igreja, graças a Deus, nós não fechamos a igreja na maior parte do tempo, somente por 2 meses,
resistimos às pressões governamentais, nos opusemos a elas algumas vezes, e a igreja resistiu, e mantivemos o culto e a comunhão com a maior parte das pessoas, respeitando, claro, aqueles mais idosos e adoentados, mas sem perder esse valor. Não pregamos, tem culto online. Culto é a comunhão dos santos num lugar específico que você elegeu para encontrar com outro e buscar o Senhor. E enquanto vendermos isto, aí vai ficar pior no futuro. Então, constatado o problema, não vamos poder resolvê-lo, mas é um desafio para nós. Alguma outra questão para a conclusão de hoje à noite? Sim, por favor. Duas questões, não sei se vai ser tão pertinente. A primeira delas em relação a diferentes visões de interpretação bíblica e, geralmente, quando aplicada em algum conselho. Você está conversando com alguém e a pessoa tem uma corrente hermenêutica que ela não concorda com a aplicação do texto. Como é que seria aconselhar alguém em tornar uma discussão teológica, às vezes um tema sensível, né, que a pessoa não concorda, mas você entende que ela precisa modificar isso, mas Sim. está envolvido várias questões de interpretação. Ok. Qual que é o seu nome? Nicolas. Então, Nicolas pode refazê-la amanhã também, se não achar que não é suficiente hoje, né? Mas vamos ficar então com esta que você mencionou. Primeiro, separando as duas coisas. No que é orgânico, é fácil explicar. Agora, a sua questão, ela cria um embaraço para o aconselhamento estrutural. Porque no aconselhamento estrutural, a pessoa pede conselho, você está ali arrumadinho, num acordo de aconselhamento, e a pessoa diz, eu não concordo com a sua interpretação, porque eu tenho outra doutrina, outra forma de ler a Bíblia, e eu não concordo com as suas doutrinas. Então, no aconselhamento estrutural, isso só tem uma forma de resolver, que é quando eu digo para a pessoa, se isso acontecer, é assim, mas espera aí, você não concorda com a minha doutrina, eu não concordo com a forma como eu leio a Bíblia, por que você quer meu conselho? Então, o estrutural fica fácil, vai pedir conselho para quem concorda, não tem sentido. Como eu posso dizer, me explique a Bíblia, mas eu não concordo como você explica. Então, você não quer conselho. Está resolvido. Agora, no aconselhamento orgânico, não. O aconselhamento orgânico, eu lido com isto de duas formas, pessoal. Uma delas é fazendo perguntas, né? E outras delas é usando uma palavra mágica, que eu vou ensinar para você de graça também, não está no material. Eu vou dar isso para você, nunca mais entrar em conflito com ninguém. Quer saber que palavra é esta? Que evita qualquer conflito, e você ainda não omite a sua opinião, e você ainda assim honra a Deus com a sua verdade, não fica discutindo essas coisas, a palavra mágica é puxa. Você percebeu? Então, digamos lá, Pedro e eu estamos conversando, e aí eu estou falando aqui da Bíblia, ele fala assim, olha, eu não concordo com a sua opinião, porque eu penso isso. Então, se eu percebo que você está interessado em chegar à verdade, eu vou dizer para você assim, Pedro, então qual é? Quais são os seus argumentos? Porque se eu estiver errado, eu vou rever, eu não tenho nenhum problema. E eu sei que você também, se estiver errado, você vai rever, não estou certo? E se você me disser assim, não, eu não vou rever porque eu tenho a verdade. Eu vou dizer assim, puxa, então não tem por que discutir. Então eu vou ter que ir para o outro lado, porque você não quer discutir. Quem quer discutir, quer a verdade, tem que ter a predisposição de estar errado. Eu tenho, mas você não tem, então não tem sentido. Mas você não quer, eu estou disposto. Percebeu? E a resposta é, puxa, você tem a verdade, né? Então, tu és patriota, cidadão de bem, pode julgar todo mundo, eu não. E eu não quero julgar todo mundo. Isso serve para qualquer conflito. Vou ajudar você a pensar. Qualquer pessoa. Eu já tive alguns embaraços na vida e eu tenho um voto com Deus assim. Meu voto pessoal com Ele é assim. Eu não vou omitir a minha opinião, mesmo que me custe a vida. Eu nunca vou negar a verdade. Ou você nega isso ou morre. Não, é a verdade, eu não posso negar. Nunca vou omitir. Mas nunca a darei se não pedirem. Esse é meu acordo com Deus. Então, o que significa que eu posso conversar com pessoas e que pensam absurdos. No meio evangélico, é o meio mais absurdo, mais fantasmagórico que você possa imaginar. As pessoas creem em coisas que, olha, é difícil os autores de fábulas conceberem as ideias às vezes. Eles veem anjos, eles veem demônios, eles vão ao inferno, voltam, eles criam diálogos com Satanás, eles vão ao terceiro céu e retornam. É um mundo assim, do jeito que você quiser. E a pessoa vem e me conta, não, eu estava lá nos meus aposentos, Deus me apareceu, me arrebatou lá no inferno eu conheci o diabo, eu tomei uma sopa no caldeirão, voltei, e sabe o que eu digo? Puxa, isso deve ter sido uma experiência fantástica. Aí ele fala assim, e o que você acha disto? Não peça a minha opinião. Aí eu vou dizer, isso é um absurdo, é uma loucura enorme, você fantasiou, você dormiu, sonhou, e isso não pode acontecer. Não, mas aí você está querendo impor sua opinião. Eu não, você que me perguntou.
Se não tivesse perguntado, eu estaria aqui ouvindo as suas histórias, e você acredita ou não, mas é crença sua. Quem sou eu para mostrar para você o que é verdade ou não? Eu confio só naquilo que eu vou ler. A minha base de revelação é interpretar um texto e descobrir o que ele está escrito. A sua não, a sua é sensorial. E se eu for usar a sensorial para revelar, olha, eu tenho muitos sonhos também. Eu tenho sensações, eu tenho sentimentos, eu tenho 27 sentidos no meu organismo que estão aí a tatear o universo, e nem por isso eu cedo a eles. Porque eu sei como funciona o corpo humano, eu sei como funciona o cérebro, eu sei como funciona o meu lobo occipital, a minha área de Broca, a minha área de Wernicke. Eu sei como o meu cérebro produz imagem. Agora você está confiando nisso, eu não confio nisso. Percebeu? Eu chamo isso de alucinação. Mesmo que tenha eu vendo visões de alucinação. Está escrito, não está escrito. Então, na minha cabeça é fantasiosa. Agora, para você não, eu respeito, mas você parece não respeitar. Você percebeu? O puxa ajuda qualquer coisa. Então, mas Pedro é nesse sentido, então, que eu posso te responder. Se for no aconselhamento estrutural, diga, não tem jeito de te aconselhar, vamos parar com esse encontro aqui, porque não vai funcionar. Se for no relacionamento, diga, puxa, não, mas eu quero a sua opinião. Não, mas se você quiser, minha opinião é essa. Mas eu não quero debater. Então, não quer debater, eu quero. Eu estou afim da verdade. Eu não acredito em qualquer coisa. Você sim. Então, o puxa resolve. Puxa, então não quer? Lamento. Né? Então, essa é a saída que nós devemos dar. Né? Eu sei que são 10h20 e vamos terminar agora para sermos redundantemente simétricos, que eu disse que 2 pessoas me disseram 10, eu parei 10h10. Aí, como 2 pessoas disseram 10, 10 e 10, somam 20, 10 e 20, né? Vamos encerrar, então. Deus abençoe a todos, né? Um bom descanso. Sei que é cansativo ficar aqui por horas. E se o Senhor permitir, então amanhã nos veremos novamente. Que horas? Às 9? 9 horas. 9 horas, ok. 9 horas amanhã, se o Senhor permitir, nos encontraremos de novo. Deus abençoe vocês.